Feliz aquele que rejeita o conselho dos maus, não segue o exemplo dos pecadores e não andam com os que zombam de Deus. Ao contrário, seu prazer está na lei de Deus, do Deus eterno, e nessa lei ele medita dia e noite. Essa pessoa é como uma árvore que cresce na beira de um riacho. Ele dá frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo que essa pessoa faz dá certo. Então, a dica de hoje é, se você quer ser bem-sucedido, ande com Jesus, ande conectadinho com Ele, ligadinho nele. Começa agora o programa Transformação. No programa de hoje, nós vamos conhecer uma cidade que é berço das Olimpíadas, que é berço de muito da cultura atual, é berço de muito do conhecimento, da nossa língua, tem muitas palavras que tiveram origem nesse país, nessa cidade, e essa cidade é Atenas. Nós tivemos o privilégio de conhecer Atenas e vocês vão conhecer também conosco daqui a pouquinho. Também nós vamos conhecer a Úrsula. A Úrsula tem uma história de vida incrível, ela é uma mulher assim com uma vivência com Deus espetacular, inclusive ela trabalha com crianças, ela tem um trabalho muito bonito em muitas das escolas lá de Luiz Eduardo Magalhães, que é uma cidade no oeste da Bahia. Inclusive lá na fazenda dela mora uma arara, a Lara, uma linda arara azul que você vai conhecer daqui a pouquinho. Então convido você a ir conosco até Atenas. Look across the world and let us shine for you. O apóstolo Paulo foi a Tessalônica, depois ele foi a Bereia e depois ele veio para cá, para Atenas. Vamos ler aqui em Atos, capítulo 17, no versículo 15, diz assim: E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo-no recebido ordem para Silas e Timóteo, a fim de que estes fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. A cidade de Atenas era cheia de templos pagãos. A Grécia ela é o berço de toda a mitologia grega que nós conhecemos, é a origem de muitas palavras, é a origem de muitos deuses antigos. E aqui aos fundos nós podemos ver o templo do grande Zeus, que era um deus muito importante da história antiga. Atenas, a deusa da cidade, era a deusa Atenas, né, que também era venerada. Tinha deus da fertilidade, tinha deus da terra, deus dos animais, para tudo tinha deus. E Paulo não se conformava com aquilo, conhecendo e sabendo que existe um Deus vivo e verdadeiro, que criou tudo, que criou os animais, criou a fertilidade, criou os homens, criou a terra, criou tudo, e ainda é um Deus de amor, é um Deus que não exige coisas absurdas, é um Deus que ama, que quer o bem da gente. Paulo não se conformava, o espírito dele, a Bíblia diz que o espírito se revoltava dentro dele, andando aqui por essa cidade e vendo tudo isso cheio de adoração a deuses estranhos. Esse templo ele tinha 106 colunas, igual a essas que podemos ver. Hoje ainda estão de pé somente 15 e tem uma deitada partida no chão. Father in all the world, may your word be heard, and may stay on my... Estamos subindo agora a Acrópole de Atenas, onde nós vamos ter a vista da cidade e vamos ver o Partenon. Bom, agora nós estamos aqui no Areópago, né, o lugar onde biblicamente fala que Paulo esteve nesse lugar falando ao povo da época com relação ao Deus desconhecido. Nesta placa aqui nós podemos ver o texto em grego, exatamente, que está escrito na Bíblia, né? Paulo falando ao povo.
podemos ver, passeando por toda Atenas, vendo aqui em cima do Areópago também, nós vemos vários templos. Nós passamos também já pelo templo de Zeus, que na época de Paulo ainda não estava pronto, mas já estava em construção. Aqui tinha o templo a deusa da sabedoria, a deusa da música, a deusa das artes, deusa de fertilidade, da terra, da agricultura, todo tipo de divindade. E Paulo, conhecendo o Deus verdadeiro, conhecendo a Jesus, que criou todas as coisas, que ama o ser humano, que quer se relacionar com o ser humano, ele se revoltou no seu espírito. Porque imagine você, vamos dizer que você resolve criar uma cidadezinha, colocar bonequinhos, fazer tudo bonitinho, você mesmo com as suas mãos fez aquilo. E você quer todo dia brincar com os bonequinhos, quer, né, se alegrar neles, assim, esses bonequinhos, eles têm vida, você quer se relacionar com eles, ser amigo deles, e de repente esses bonequinhos dizem, não foi você que nos criou. Aqui quem tem que receber, quem tem que se relacionar com a gente é a deusa tal que nos fez, não foi você. Então Deus, imagina, Paulo conseguindo se colocar no lugar de Deus, ele ficou indignado com isso, é uma coisa assim, sem razão. E como a Ruth falou, Paulo estava revoltado, porque o povo estava adorando a outros deuses e não a ele. E continuando no versículo 17 de Atos 17, diz o seguinte: argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Então Paulo estava conversando sobre isso com várias pessoas aqui próximo. Continuando no versículo 18, diz o seguinte: ora, alguns filósofos, epicureus, estoicos, disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então as pessoas começaram a discutir, Poxa, quem que é esse Paulo que fica falando com relação a esse Deus que a gente não conhece? No versículo 19, e tomando-o, levaram ao Areópago, que é este lugar aqui, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Versículo 20, pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber o que vem a ser isso. Versículo 21, ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, sem o conhecer, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Paulo, nesse lugar, ele começou a pregar o amor de Jesus de uma forma diferente. Ele chegou e disse assim, ele viu várias estátuas a vários deuses, só que numa estátua estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Então Paulo teve uma sacada, ele disse assim: eu vim pregar esse Deus ao Deus desconhecido que está aí na placa. Como vocês são religiosos, eu vim pregar em nome desse Deus. Como era um Deus desconhecido, Paulo disse assim: ao Deus que fez os céus e a terra. Então Paulo não veio contra eles, veio tentar falar algo que fosse aproximar esse povo dele. E aí começou a falar do amor desse Deus, começou a pregar de uma forma tremenda. E alguns do povo ouviram Paulo pregando e aceitaram, e realmente se converteram a Cristo. Então foi nesse lugar onde pessoas realmente descobriram que existe um Deus poderoso, que existe um Deus verdadeiro, um Deus que não é mentira, um Deus que não é de conto de fábulas, mas é um Deus que pode mudar a história da vida do ser humano, e é um Deus que pode mudar a sua vida, é um Deus que mudou a minha vida, que me tirou do lixão e me transformou numa nova pessoa. É um Deus que está pronto, preparado, é um Deus que está esperando a oportunidade na sua vida de você se entregar, de você realmente abrir o seu coração e se entregar totalmente ao Deus verdadeiro, a Jesus Cristo de Nazaré. Ele está esperando uma decisão sua. E eu estou aqui no Areópago, onde aconteceu
isso de uma forma tremenda e agora vai acontecer de uma forma tremenda na sua vida. Aceita Jesus Cristo no seu coração e você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus planos, nos seus projetos, em tudo na sua vida. Creia e verás a glória de Deus. Jesus' blood never fails me. Jesus' blood never fails me. Jesus' blood never fails me. Bom, e aqui quase chegando ao Partenon, nós temos vista de um Odeon musical e lá na frente nós podemos avistar o mar Egeu. Jesus' blood never fails me. Jesus' blood never fails me. Jesus. Essa porta que vemos ali era a assembleia onde se discutia as questões políticas. Não podemos esquecer que a Grécia é o berço da democracia. Era chamada essas reuniões políticas, essa assembleia, de eclésia. Daí vem a palavra grega igreja que nós usamos hoje. Então, igreja, na sua essência, é uma reunião de pessoas. Lá aos fundos nós podemos ver a Ágora. Então toda a cidade antiga ela tinha a Acrópole, que era a parte alta da cidade, que aqui em Atenas é onde nós estamos, e a parte baixa, que é a Ágora. Por lá andava o famoso filósofo Sócrates e lá ele difundia, discutia suas ideias. Os gregos antigos, eles queriam sempre explicar a origem das cidades, a origem dos lugares. Então uma cidade ela tinha que ter sempre um fundador, que poderia ser real ou mitológico. Aqui em Atenas, segundo a mitologia grega, haviam dois deuses que estavam disputando quem que daria nome a essa cidade. Então era a deusa Atena ou Poseidon. E ambos fizeram uma disputa e quem ganhou foi a Atena. Então ela deu nome à cidade e foi aqui construído um templo. Atena significa virgem, então ela sempre conta a lenda, né, a mitologia, que ela nunca casou, nunca teve filhos. E foi feito um templo que se chama Partenon. Partenon significa Templo da Virgem. E aqui de cima podemos ter uma vista de toda a cidade de Atenas. There must be more than this. Oh, breath of God, come breathe within. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Fill us anew, we pray. Bom, daqui desse ponto nós podemos ter uma outra vista do Areópago. Está ali. Fan into flame, a passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Agora você conheceu um pouquinho de Atenas e daqui a pouquinho, depois dos comerciais, você vai conhecer o testemunho e depoimento da Úrsula.